E aí, pessoal da Academia de Pediatria, estamos de volta aqui para a nossa discussão sobre icterícia neonatal. Então, meu nome é Felipe Marinho, sou um dos apresentadores aqui e estou com... Amanda Pereira, pessoal. E aí, já fica o convite, tá? Você que está nos escutando no Spotify, você pode ter dois caminhos. Um é ir lá no Instagram da gente para ter acesso às imagens que a gente vai comentar aqui, para ter aquela visão prática da coisa. Ou você também pode nos assistir lá no YouTube. Lá no YouTube, os gráficos eles vão ser discutidos com vocês em tempo real. Então, vamos aqui comigo só para recordar o que a gente já discutiu no podcast anterior. Então, lá no podcast anterior, a gente falou sobre a icterícia neonatal como hiperbilirubinemia indireta, que pode ser, inclusive, fisiológica. A gente falou sobre situações de risco que nos fazem pensar em causas patológicas, nas formas de avaliar a icterícia neonatal e algumas dicas práticas de você não deixar passar algo que torne aquela situação clínica um pouco, pior. E, ao mesmo tempo, a gente falou sobre estratégias terapêuticas e alguns cuidados. Só que aqui, pessoal, a partir de agora, a gente vai entrar naquela parte da intervenção que ela é obrigatória, ser do nosso conhecimento e, principalmente, de como fazer acontecer. Ou seja, de pegar o valor, de pegar os fatores de risco e colocar no gráfico, para definir se aquele paciente vai ou não para a fototerapia e, principalmente, também, quando é que ele vai suspender a terapêutica. Aí, o que a gente vai fazer a partir de agora? Eu vou falar sobre o que está no documento científico da SBP. De novo, só lembrando para vocês, é o que é recomendado pela Academia Americana de Pediatria lá em 2004 e que a gente acredita que pode ser, sim, o que o seu serviço acaba conseguindo fazer, porque a indicação de fototerapia ela vai ter lá indicação de fototerapia intensiva, fototerapia padrão, a fototerapia convencional, e a gente vai ter níveis um pouco menores de indicação, porque a Amanda daqui a pouco vai ser responsável por trazer as recomendações da Academia Americana de Pediatria, que saiu agora em 2022. Então, olha comigo esse gráfico número 1, tá? Esse gráfico número 1, se vocês observarem... Só uma coisinha. Oi, Amanda. Muita atenção no que o Felipe está falando. Você que esperava o plantão virar para o seu definir, colega de depois tá. definir qual era a conduta, tá? Então, é agora que você nunca mais vai ter dúvidas de como faz isso. Perfeito. Então, olha aqui comigo. Esse gráfico 1, ele tem 3 linhas. Estão olhando aqui, Uma linha que são bolinhas, uma linha que é tracejada e outra que é uma linha contínua. Eu tenho a linha mais alta, a linha do meio e a linha de baixo. Que linhas são essas, pessoal? A linha de baixo são dos pacientes que são considerados de alto risco. A linha do meio, considerada de moderado risco. E a linha lá de cima, a gente vai dizer que é a linha do paciente considerado de baixo risco. Quem é cada um desses pacientes? Eu gosto, pessoal, meio que de dividir o seguinte. Eu vou pegar essa situação de gráfico para pacientes que tiverem pelo menos 35 semanas de idade gestacional. E aí, nesses pacientes que são a grande maioria nossa do consultório alojamento conjunto, a gente vai colocar os pacientes com menos de 38 semanas como de maior risco do que os pacientes com mais do que 38 semanas. Então, essa já é a primeira ideia. Se eu tenho menos que 38 semanas, eu sou de maior risco para ter uma icterícia com maior penetração no sistema nervoso central, que é o que me preocupa, do que o paciente que ele é mais velho do ponto de vista de idade gestacional. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator, pessoal, que aí, quando vocês olharem com fator de risco ou sem fator de risco, são aqueles riscos aumentados de neurotoxicidade. E que fatores são esses, por exemplo, para a gente lembrar? Nós temos a isomização RH, então a icterícia hemolítica, por causa daquele avanço mais rápido do nível de bilirrubina que a gente comentou lá no podcast anterior. A gente lembra também daqueles pacientes que estão sépticos, dos pacientes que tiveram asfixia neonatal, dos pacientes que tenham deficiência de 16PD. Então, são pacientes que eu tenho que ficar atento. Então, se eu tenho menos que 38 semanas e eu tenho fator de risco, eu tenho 2 situações que aumentam a permeabilidade da membrana hematocefálica. Então, eu tenho maior risco de impregnação. Então, eu vou colocar esse paciente na linha de baixo. Ele é alto risco. Se meu paciente ele tem mais de 38 semanas e não tem fator de risco, ele é o menor risco possível. Então, ele é o baixo risco. Ele está lá naquela curva de cima. E se o meu paciente ele tem menos que 38 semanas, mas ele não tem fator de risco, ou ele tem mais de 38 semanas e tem fator de risco, ele é risco moderado. Felipe, e aí o que é que eu faço definindo se meu paciente ele é baixo, moderado ou alto risco? Aí a gente vai, pessoal, agora
Utilizar aquela mesma coisa que você fazia nas aulas de matemática. Você vai encontrar pontos. Você vai ver a idade do paciente em horas e você vai ver o valor da bilirrubina total desse paciente. E aí você vai encontrar o ponto. Vamos dar um exemplo prático aqui. Eu tenho um paciente com 48 horas de vida que ele está com a bilirrubina de, vamos lá, 12. Então, se vocês observarem, o 12, ele está entre a linha tracejada e entre a linha contínua. E aí, quais são as interpretações que precisamos ter? Vamos. Se o meu paciente ele é baixo risco, ele está naquela linha de cima, não é isso? E com 48 horas, o valor dele no gráfico é de aproximadamente 15. Então, a minha interpretação é, se meu paciente tem baixo risco e o valor dele é 15, se for de 15 para cima, ele tem indicação de fototerapia intensiva. Se esse paciente de baixo risco tiver uma bilirrubina no momento que eu dosar 2 ou 3 pontos abaixo, ele vai ganhar a fototerapia convencional. Então, basicamente, o fluxo do pensamento é definir qual é o risco do meu paciente, ver o horário que ele tem agora, nessa hora que eu avaliei a bilirrubina, e colocar no gráfico. Se ele estiver acima do valor que está no gráfico, fototerapia intensiva. 2 a 3 pontos embaixo, fototerapia convencional. Então, esse meu paciente que tem uma bilirrubina de 12 e ele é baixo risco, veja que ele está no limite ali de entrar ou não em fototerapia. Aí depende muito de outros fatores de risco que você colocar. Ou até mesmo da intensidade que você vai querer acompanhar esse paciente. Então, esse já é o primeiro ponto. Mas agora vamos para a segunda situação, que é um paciente agora que ele é moderado risco, ele é médio risco. Se ele é médio risco, vocês olharem com 48 horas, o gráfico está batendo na linha do 13. Felipe, 13 para cima, então, se é moderado risco, fototerapia intensiva. 2 a 3 pontos para baixo, ou seja, de 10 a 13 ou de 11 a 13, fototerapia convencional. Então, essa criança, que a bilirrubina é de 12, para o paciente médio risco, você não tem dúvida. Tem indicação de fototerapia. Aqui, fototerapia convencional. E se eu pegar esse paciente e ele é de alto risco, então a linha contínua, vocês olhando com 48 horas, o nível de fototerapia dele ali, ó, tá batendo na linha do 11, tá vendo? Então, 11 para cima, fototerapia intensiva. 8 ou 9 até 11, fototerapia convencional. O meu paciente tinha quanto? 12. Então, esse paciente sendo de alto risco, como o valor foi 12 e ele está acima da linha do gráfico, ele vai ter fototerapia intensiva recomendada. Então, esse, pessoal, é o jeito de avaliar o gráfico, levando em conta o que temos recomendado nesse documento da SBP de 2021. E agora, olha agora esse segundo gráfico que vai aparecer na tela. Esse segundo gráfico não é mais indicação de fototerapia. Aqui é indicação de exsanguíneo transfusão. Então, fototerapia, medida não invasiva. Exsanguíneo transfusão, como o próprio nome fala, é eu trocar o sangue do paciente, fazendo com que eu tire associado, né, as hemácias marcadas, que vão hemolizar daqui a pouco, e ao mesmo tempo colocando para aquele paciente, né, um plasma que não tem anticorpos contra as hemácias. Então, é um tratamento que a gente faz e que pode ser feito nos pacientes mais graves. E aí, o que é que acontece nessa tabela da exsanguíneo transfusão? Eu tenho, de novo, estratificado, baixo, médio e alto risco, e eu vou plotar a hora de vida e o valor de bilirrubina da criança. Se esse valor que eu plotar, ele estiver na linha do gráfico ou para cima, tem indicação de exsanguíneo transfusão. Aqui não tem que calcular para baixo, tá? Então, é acima da linha exsanguíneo, abaixo da linha, não tem indicação de exsanguíneo. Então, é assim que a gente interpreta o gráfico. E aí eu acho, Amanda, que vale a pena a gente conseguir, né, fazer o fluxo do pensamento para essa avaliação. Então, eu tive, nessa avaliação, uma definição de indicação, né, da fototerapia e ou da exsanguíneo transfusão. E vocês notaram que a gente falou sobre fator de risco, então a gente tem que lembrar dos exames. Então, o meu paciente que vai para fototerapia é um paciente que eu vou precisar ter bilirrubina sérica, que eu vou ter que ter avaliação, olha comigo, de provas de hemólise. Então, vale a pena ter HB-HT, reticulócito. Se eu não tiver ainda, né, pessoal, eu poderia ter o Cumbis, posso ter o Eluato. Então, são testes que eu preciso ter disponível para, de novo, estratificar a criança. E em outros locais, a gente também, né, pessoal, tem que defender o uso do esfregaço periférico, porque a gente também pode ter morfologias de hemácias que nos ajudam a definir a etiologia. Então, aqui é o gráfico
que é recomendado de novo, tá? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria e que vocês podem encontrar na prática de vocês, porque vários locais aqui no Brasil ainda utilizam esses gráficos para definir indicação de foto e indicação de sangue em transfusão. Aí agora, ó, a Amandinha vai falar sobre os gráficos desse novo protocolo da Academia Americana. Vamos lá. Em relação aos gráficos do protocolo da Academia Americana, a gente precisa entender algumas coisas. O guideline, ele traz a nossa interpretação de 2 tipos de avaliação da bilirrubina. A bilirrubina transcutânea e a bilirrubina sérica. Porque ele começa com a transcutânea para triar e ele até usa ela para fazer segmento em algumas situações. Mas ele coloca a condição na qual eu preciso também fazer uma bilirrubina sérica, certo? Por que seria essa condição? Quando a máquina da bilirrubina transcutânea perde um pouco a sensibilidade de dar a gente segurança da gente confiar nesse valor, certo? Então, primeira coisa, coloquei lá no meu paciente a avaliação da bilirrubina transcutânea. O valor veio 15 ou mais, é obrigatório que eu faça uma dosagem sérica, tá? Eu preciso, porque 15 ou mais, a máquina não consegue fazer uma boa leitura. Aquele 15 pode ser 18 ou aquele 15 pode ser 25. Isso vai fazer total diferença na interpretação do tratamento. E a segunda coisa que ele sugere é, quando o valor que eu faço na bilirrubina transcutânea vem até 3 pontos abaixo do nível de indicação de fototerapia do gráfico, esses pontos que o Felipe falou, eu também deveria fazer uma dosagem sérica da bilirrubina. Então, esse é o primeiro ponto. Apesar de ser um guideline que utiliza para indicação, para triagem, a bilirrubina transcutânea, ele também cita a necessidade da gente fazer a bilirrubina sérica. E, no fim das contas, o segmento desse paciente intra-hospitalar é muito improvável que não vá ser feito com a bilirrubina sérica. É mais aconselhável, inclusive, que assim o seja. No guideline da Academia Americana, a gente tem 4 gráficos. Ele coloca em ordem de sequência, são gráficos que vocês vão ver aí, linhas tracejadas, mas eles são gráficos coloridos. Diferente do que se trazia na publicação de 2004, esses gráficos são divididos em 2. A gente tem um gráfico, pensando no gráfico só de fototerapia, tá? E não do gráfico de sanguíneo. Então, esse gráfico número 1 que está aparecendo aí para vocês é o gráfico de fototerapia para bebês sem fatores de risco para neurotoxicidade. Esse gráfico vem estratificado por idade gestacional. Então, esses bebês não têm nenhum risco para neurotoxicidade, mas cada linha desse gráfico está representando uma idade gestacional. E a gente vai usar o mesmo esquema de uso dos gráficos que o Felipe falou, o nível de bilirrubina pelas horas de vida, só que agora a gente tem a idade gestacional para nos guiar de forma mais detalhada. Porque hoje em dia a gente já sabe que um menino de 39 não é igual a um menino de 40 semanas. E isso vai fazer diferença, tanto na permeabilidade da barreira hematocefálica, quanto na maturidade hepática de conjugação. E outra coisa, a capacidade de sucção. Já que o aleitamento materno e a circulação enterohepática pode piorar ainda mais essa icterícia. Então, uma criança de 40 semanas mama muito melhor, provavelmente, do que uma criança de 37. E isso vai também interferir na resposta dele ao tratamento para a icterícia neonatal. No segundo gráfico, a gente tem a mesma divisão por idade gestacional, só que um pouco menos estratificado. Por que um pouco menos estratificado? Porque aí a gente já tem crianças com fator de risco para neurotoxicidade. E tendo um fator de risco para neurotoxicidade, a partir das 38 semanas, eu não vou diferenciar tanto pela idade gestacional. Por isso que esse gráfico para nisso aí lá em cima. O princípio de uso é semelhante. A diferença é que a Academia Americana agora, como ela está fazendo diagnósticos mais precoces, ela não pondera que eu inicie a fototerapia convencional em 2 a 3 pontos abaixo do gráfico. A definição é que eu comece a fototerapia intensiva no valor do gráfico, para aquela hora de vida. Não tem convencional, né? É só Isso. intensiva. O que ele pondera é 2 pontos abaixo, dependendo da condição da família e daquelas condições que a gente falou no podcast anterior para a fototerapia domiciliar, eu poderia considerar a fototerapia domiciliar, né? 2 pontos abaixo. Mas não tem outra situação para falar de fototerapia convencional.
A gente tem também gráficos de sanguínea transfusão, né? Então, os próximos gráficos, que são o terceiro e o quarto, do artigo da Academia Americana de Pediatria, eles trazem também estratificação por idade gestacional e são gráficos também sem fator de risco para neurotoxicidade e com fator de risco para neurotoxicidade. Mas aí são gráficos de exsanguíneo transfusão. Vocês vão ver que são valores mais altos, porque, obviamente, que para eu submeter o paciente a uma exsanguínea transfusão, eu preciso ter valores maiores de bilirrubina rodando nessa situação. E aí, a gente vem para os critérios de alta. O material da Academia Americana de 2004, que foi o que embasou o brasileiro que Felipe citou, ele não era tão taxativo, em relação à alta. E o novo também não é tão taxativo, não. Eu, inclusive, entendo que ele nem é tão fácil para a gente aplicar aqui no Brasil, porque ele é uma tolerância muito, muito baixa. Ele coloca que a alta deveria ser quando eu atinja um valor de bilirrubina 2 pontos abaixo do nível que a criança entrou em fototerapia. Então, se essa criança entrou em fototerapia com 2 dias de vida e agora ela tem 5 dias de vida, eu tenho que ter atingido o nível sérico de bilirrubina 2 pontos abaixo do que ela entrou. Só que a tolerância com 5 dias seria um pouco maior pela neurotoxicidade. Então, se considera se esse valor não é tão alto assim, ou, na verdade, não precisaria de um valor tão baixo assim para alta, né? No nosso contexto de saúde pública, com poucas vagas hospitalares, não sei se seria a melhor opção. Mas também entendo a Academia Americana, porque, de repente, eu vou dar alta com um valor mais alto do que chegou, só porque ele envelheceu, aí eu passo a tolerar. Ou seja, uma criança que aumentou bilirrubina na vigência de fototerapia, não, né? Então, a interpretação da alta ainda é uma coisa muito particular, vai da experiência do profissional que está atendendo, da comunicação com essa família, da possibilidade de reavaliação dessa criança depois. Eu acho que a condição do serviço de saúde, pessoal, acho que acaba sendo importantíssimo para definir qual vai ser a forma de segmento desse paciente, né? Porque, entendam, que existem suas particularidades da linha de pensamento dos serviços. Então, vocês vão ver locais utilizando essas curvas um pouco mais antigas, outros vão usar essas mais recentes de Amanda. Mas para que nós utilizemos, por exemplo, as condutas de Amanda, eu preciso ter tudo aquilo disponível, tá? A triagem vai ser feita realmente ali mais precoce, meu paciente vai ter um retorno garantido, porque querendo ou não, se vocês compararem os gráficos, vocês vão observar que alguns pacientes que nas curvas que eu mostrei, eles vão ter indicação de fototerapia, no de Amanda, ele não vai ter. Ah, Felipe, então quer dizer que o gráfico antigo estava errado? Não. Que a intenção é que a gente evite os desfechos negativos. E os desfechos negativos, sem sombra de dúvidas, estão associados à encefalopatia bilirrubínica aguda, a impregnação, né? Então, a forma crônica desse quadro que seria o kernicterus, que infelizmente ainda existe, tá? Então, o nosso objetivo, na verdade, é saber quais são os fatores de risco, iniciar as intervenções precocemente, para que a gente evite desfechos completamente desfavoráveis. Quem já viu encefalopatia bilirrubínica aguda, eu acho que não esquece. Então, meu paciente ele começa ali com um pouquinho de mais de irritação, tem aquele choro estridente que pode ser característico. E na fase avançada, é um paciente que fica hipotônico, começa a ter apneia, pode ter crise convulsiva e pode, vejam comigo, tá? E a óbito. Então, não é uma situação que é comumente, né, encontrada, o kernicterus, encefalopatia bilirrubínica aguda, mas, infelizmente, ela acontece mais quando as condutas elas não foram seguidas conforme o esperado. Então, a gente precisa, na verdade, prevenir a sua ocorrência. E aí, esse detalhe da encefalopatia bilirrubínica aguda e dos valores mais elevados de bilirrubina são justamente aqueles que indicam exsanguínea transfusão. Ah, Felipe, eu nunca vi exsanguínea transfusão. Veja, eu espero realmente que você nunca veja. Continue sem ver. Se você não trabalha em um hospital de referência. Mas é aquilo que eu disse a vocês. A exsanguínea transfusão, basicamente, é uma troca do sangue do paciente. Só para vocês terem noção, a gente calcula 2 vezes a volemia da criança. Então, eu troco o sangue que ela tem, que em teoria tem hemácias marcadas que vão hemolizar daqui a pouco, e tem os anticorpos que estão circulantes e que vão se fixar nas hemácias. Então, eu troco esse sangue da criança e coloco um sangue novo. Só que, veja, eu estou trocando a volemia em uma criança que acabou de nascer.
Ou seja, imagine a quantidade de tubos hidroeletrolíticos, ácidos básicos e também alterações hemodinâmicas que estão acontecendo na ocorrência de uma sanguínea transfusão. Então, assim, eu queria nunca ter feito. Do fundo do meu coração mesmo, pessoal. É uma coisa que eu acho que toda vez que eu faço, eu fico triste porque provavelmente alguma coisa falhou nesse caminho. Na cadeia toda, né? Total. E aí, pra gente finalizar, a gente tem que pensar o quê? A gente falou até de quando a gente vai dar alta. Mas o segmento desse paciente, posteriormente, chegou, atendi, tá ictérico. Iniciei fototerapia. Beleza, quando é que eu vou fazer de novo uma nova dosagem de bilirrubina para ver se essa criança tem indicação de sair ou não da fototerapia? Aí, pessoal, não vale tanto a pena a gente separar cada situação. Mas vocês precisam entender que eu vou ver qual é a causa dessa icterícia. Se eu tenho uma causa hemolítica e está acontecendo uma hemólise ali naquele momento, eu vou precisar de um acompanhamento mais precoce e mais frequente dessa bilirrubina, porque eu preciso flagrar a subida perigosa para evitar a necessidade de um sanguíneo. Se eu tenho uma causa que é de uma instalação mais lenta, se eu tenho uma causa que é mais que a gente vai resolver também mais com correção de processos fisiológicos, como, por exemplo, a icterícia do aleitamento, eu posso, talvez, esperar mais tempo para dosar uma nova bilirrubina, para poder eu esperar que as coisas que eu esteja fazendo para aquilo terem algum efeito naquela criança. Também, se eu tenho uma criança um pouquinho mais velha, eu posso tolerar um pouco mais de tempo recebendo a luz para eu poder dosar, porque eu sei que a impregnação do sistema nervoso central dessa criança vai ser mais lenta. Se eu tenho uma criança que é uma criança mais nova, eu também tenho maior risco para neurotoxicidade, e aí, por conta disso, eu preciso de uma dosagem de bilirrubina mais de perto. Exatamente. Total. Além de outros exames que a gente pode precisar, né? Vamos supor que chegue uma criança e que eu preciso avaliar se tem... É uma criança que tem uma incompatibilidade ABO. Então, eu vou ver hematócrito de hemoglobina para ver se está caindo, se ele está evoluindo com anemia. Eu vou também avaliar se existem distúrbios hidroeletrolíticos, caso seja uma criança que esteja muito próximo de fazer uma sanguínea transfusão, porque aí eu preciso corrigir alguma coisa antes de fazer o procedimento, ou pelo menos ter um basal para caso ele evolua com distúrbios após o procedimento, eu possa ter como corrigir. Então, tudo isso vai depender do caso do paciente. Mas, em geral, é isso, né? A interpretação do gráfico da fototerapia não é uma interpretação difícil, desde que eu tenha um domínio sobre a fisiopatologia da doença, a evolução natural disso num indivíduo do período neonatal, né? Como é que funciona o recém-nascido, o fígado de um recém-nascido, a recirculação, né, enterohepática do recém-nascido. A partir de que eu domino isso, eu olho para o gráfico e entendo como é que eu consigo interpretar isso para tomar as melhores decisões para o paciente. E aí, pessoal, então a gente vai nos direcionando para o fim, né, desse podcast, na verdade, dessa sequência de podcast sobre icterícia neonatal. Então, você, de novo, tá, que não escutou o podcast anterior, não desassistiu no YouTube, já vai lá, tá, para assistir esse episódio. Nesse aqui, então, a gente falou sobre o tratamento e falou sobre as intervenções que precisam ser feitas. Então, lá, fototerapia, leitura de gráfico, inclusive as duas literaturas que hoje você pode encontrar nos seus serviços. Também as indicações de sanguínea transfusão e as peculiaridades. Então, vamos nos despedir, né, Amanda? E já convidá-los, na verdade, para o próximo podcast, que vai ser sobre o quê? O próximo podcast é reanimação neonatal. Reanimação neonatal. Então, a gente continua aqui falando sobre neonatologia e até a próxima. Sim, e quem começou a acompanhar a gente por icterícia já perdeu bronquiolite, já perdeu pneumonia, já perdeu algumas coisas sobre vacinas, então eu acho que vale a pena voltar atrás. Gabarita todos os vídeos que estão aqui no YouTube ou no podcast do streaming que vocês estiverem usando, para depois seguir adiante junto com a gente. Então agora eu posso me despedir? Agora eu posso. Então valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, Vamos gente. embora. Tchau, tchau.